quero convidar a igreja a estar atento, a conhecer esta mulher. Uma mulher no seu tempo, que teve luta, que passou por dificuldade. Eu não vou falar nada de mim mesmo, mas sim da parte do Senhor. Todos os versículos você pode estar conferindo na sua casa, depois me pedir, vai estar à disposição da igreja. Então, neste momento, a gente ouvimos muito falar de Sara, né? Que ela foi aos 90 anos, ela deu à luz, e se prega muito na igreja a respeito dessa mulher. Com 90 anos, ela dá à luz filhos. Então, se Deus fez na vida de Sara, Deus faz na minha vida. Não, Deus age conforme Ele quer. Aleluia. Conforme o propósito dEle. Deus tinha propósito naquele ventre de 90 anos. Foi necessário aquele ventre ser estéril, foi necessário, houve um propósito. E nesta noite, nós vamos conhecer esta mulher e vamos fazer mergulhos profundos dentro da sua vida. Então, todos os versículos que tem o nome de Sara estão nessa mensagem de hoje, para que o nome do nosso Deus seja exaltado. Vai ter muito versículo bíblico, e eu creio que é para o meu e para o teu crescimento. Aleluia. Porque conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta. Conhecendo esta mulher, quem sabe dentro de nós venha despertar o interesse mais de fazer a obra do Senhor. E dizer assim, nossa, né? Então se Deus usou esta mulher, Deus vai me usar também nos dias de hoje. Se ela passou por tudo isso e foi perseverante, o que eu estou enfrentando não é nada, tanto homem quanto mulher. 13 grandes mulheres da Bíblia, e a primeira nesta noite é Sara. Eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé para estarmos fazendo a oração, para iniciarmos, para que os nossos ouvidos estejam atentos, para que não seja enfadonho, nem para mim, nem para você, no nome de Jesus. E que nós venhamos estar atentos a ouvir a palavra do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento eu me coloco na tua presença para poder ministrar a vida de Sara, Pai. O exemplo dessa mulher, o caminho em que ela passou. Pai, estamos na dispensação do teu Espírito Santo. O que o Senhor desejar que eu ajude a igreja, eu ajudarei. Se não, Pai, somente farei a leitura de cada versículo e glorificarei o nome do Senhor. Fique conosco, Pai, até o término dessa reunião, e a igreja diga graças a Deus. Amém? Vamos lá. 13 grandes mulheres da Bíblia. Fique à vontade. Próximo. Está dando para todo mundo ver o nome de Jesus? Está bem legível, né? Então vamos lá. A Bíblia tem vários exemplos de mulheres temente a Deus, que fizeram a diferença no seu tempo. A Bíblia tem várias mulheres que fizeram a diferença, mulheres que temiam a Deus, homens que temiam a Deus, né? E assim nós também, que vamos fazer a diferença no nosso tempo. Mas vamos falar das mulheres que fizeram a diferença no tempo delas. Amém? Essas mulheres destacaram-se no mundo dominado por homens e mostraram que Deus usa todos para cumprir os seus propósitos. Descubra as características e história inspiradoras de 13 personagens femininas que se destacaram na Bíblia. Aleluia. E nesta noite, amém? Próximo slide. Glória a Jesus. E é nesta noite nós vamos falar de Sara. Mas antes dela se tornar Sara, o nome dela era Sarai. Diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 29. Pai querido, Pai amado, neste momento, ó Deus, me dada a oportunidade de cantar as Escrituras aqui nesta noite.
para que o nosso conhecimento seja enriquecido. Meu Deus, não é uma faculdade, mas aqui estamos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é aqui que nós mergulhamos, ó Pai, na presença do Senhor. É aqui que nós nos enchemos, porque queremos sair daqui, como o livro de Gálatas prega para nós, com os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, temperança, misericórdia. É aqui que eu me encontro, ó Pai, os frutos do Espírito, e é aqui que eu me encho, para que lá fora, Senhor, eu possa rejeitar toda a obra da carne, e a igreja diga glória a Deus. E tomara Abraão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abraão era Sarai. Primeiro versículo na Bíblia que vai falar de Sara é esse versículo, aonde se encontra em Gênesis capítulo 11, versículo 29. Aqui começa a jornada nesse capítulo, nesse versículo. E tomara Abraão e Naor mulheres para si, e o nome da mulher de Abrão, era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Mica, filha de Arã, pai de Mica e pai de Isca. Próximo versículo. No versículo 30, e Sarai foi estéril, não tinha filho. Abraão agora casa com esta mulher. A esterilidade na sua época era como se fosse um câncer, como se fosse uma doença, porque era uma pessoa mal vista. Uma mulher que não desse à luz era uma mulher mal vista na sociedade. O seu marido tinha direito de colocar outra mulher dentro da sua casa para poder dar à luz a filhos, a herdeiro. E assim nós vamos ver também Ana era estéril, e ali o seu marido buscou outra mulher para colocar dentro da sua casa, e diz a palavra do Senhor que Penina dava filhos todos direto para Eucana, mas Penina irritava Ana. Olha para nós vermos, né, o problema que esta mulher enfrenta. Ela não sabia, naquela época não havia uma medicina que decretava que ela seria estéril, mas depois do casamento, ao enamorar com Abraão, o tempo foi passando e ela foi vendo que ela não dava luz, e a própria palavra me diz que ela era estéril, o útero dela era seco. Versículo 31, e tomou Terar a Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Amém? Amém. Glória a Jesus. No próximo capítulo que vai falar sobre Sarai é no capítulo 12, versículo 5. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Nesse versículo, que não é história, mas só para você entender, neste momento, essa mulher chamada Sarai, ela está com a casa já organizada, com tudo organizado. O seu esposo ouve uma voz, ele ouve a voz de Deus, e Deus manda ele sair da sua terra e ir para uma terra que mana leite e que mana mel, e ali o Senhor ia fazer dele uma grande nação. Nós estamos falando, conhecendo a história de Sara. Agora essa mulher casada, ela se vê na obrigação de acompanhar o seu esposo, porque Deus não queria que levasse parentela. Então ela teria que deixar tudo para trás, famílias, os primos, as tias, e acompanhar o seu esposo atrás de um Deus
que não tinha rosto e que ninguém tinha visto, mas apenas o seu esposo havia ouvido. E ela acompanha o seu esposo. Próximo. No versículo 11 do capítulo 12, e aconteceu que, chegando ele, Abraão, para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Agora tem um problema. O lugar que eles vão chegar, eles vão enfrentar a luta, vão enfrentar a dificuldade. Abraão chega para Sarai e diz para ela, Sarai, você é bonita, você é formosa. E já não era uma mulher de 15, 20 anos não, ela já tinha quase os seus 60 anos de idade, mas era bonita. No versículo 12, e será que quando os egípcios te verem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, te guardará em vida. Então o seu esposo, olha o que essa mulher teve que enfrentar. O seu esposo, quando chegou nessa terra, ele virou para ela e falou assim, olha, você é uma mulher bonita, eles vão me matar e vão pegar você para ficar com você. E ele, querendo cuidar da vida dele, ele disse para ela, próximo, disse, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa. Então Abraão vira para Sarai, porque ainda não era Abraão, era Abrão. Ele vira para Sarai e fala com ela assim, olha, quando eles te perguntar, você vai dizer que é minha irmã, para que eles não me matem. Nesse momento eu vejo Abraão preocupado com ele, mas na verdade ele não está mentindo, ela era meia irmã dele, mas ele está preocupado em viver, ele não está preocupado com a sua mulher, com a sua companheira. Ele ali, por esse momento, por mais que ele está ouvindo a voz de Deus, a fé dele ainda está oscilante. Porque se a sua fé tivesse fortalecido, não precisava dele falar isso para ela, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Agora no versículo 14, e aconteceu que entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e ele estava certo. Que o pessoal do Egito, quando olhou para Sarai, viu que ela era muito formosa, e viram os príncipes de Faraó, e gabaram diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Da mesma forma que Abraão, ele pensou, só que como ela chegou naquele lugar como irmã dele, amando dele, não mataram ele. E aconteceu que os homens daquele lugar, achou Sarai muito bonita. Agora aquela mulher, ela é arrancada do seu esposo, da sua casa, e levada escrava para ser mulher de outro homem. Mas aí diz a palavra do Senhor, próximo, versículo 17, feriu, porém, porque Deus havia chamado Abraão, e quando Deus tem uma promessa na minha vida e na tua vida, nós não morremos enquanto a promessa do Senhor não se cumprir. Então Deus cuida de nós. Nós não precisamos preocupar. Aqui eu aprendo que eu não preciso me preocupar, porque Sara foi tomada para a casa de Faraó. Mas sabe o que aconteceu? Diz a palavra: feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, por causa de você. Deus vai fazer coisas grandes. Todo o teu inimigo vai cair por terra. Aleluia. Mulher de Abraão, nós estamos conhecendo uma mulher, ela teve que enfrentar, e Deus não permitiu que nenhum homem tocasse nela. Versículo 18, então chamou o Faraó a Abraão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Porque era proibido e não podia. Eles sabiam disso, porque trazia consequência. E ele não avisou nada. E aí Deus revelou, né? Porque depois que veio tantas coisas
na vida de Faraó, ali dentro da sua casa, ele foi chegando e lembrou: por que você não me falou que era sua mulher? Aí o versículo 19: por que disseste, é minha irmã? Por que você disse que é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher agora, pois eis aqui tua mulher, toma e vai-te. Aleluia. Tá vendo o que Deus faz? Glória a Deus. Adiantou Abraão esconder? Adiantou Abraão esconder que Sarai era sua esposa? Que aconteceu o que ele mais temia. O que aconteceu? Ele foi, a mulher dele foi tomada, e ali o que aconteceu? Foi levada para casa ali para ser mulher, mas Deus não permitiu que aquele homem tocasse em Sarai, porque Deus tinha promessa na vida daquela mulher, assim como Deus tem promessa na minha vida e na tua vida. Olha o versículo 20: e Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no, e a ele e a sua mulher e tudo que tinham. Aleluia. Próximo versículo. Agora no capítulo 3, versículo 1: subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher Sarai, e tudo o que tinha, e com ele Ló. O versículo, agora nós vamos pular para o capítulo 16, versículo 1. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Quando Sara sai da casa de Faraó, ela leva uma mulher serva com ela, chamada Agar. Aí tem outros problemas, outras coisas dentro de casa. E ela vira, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filho, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Próximo. E disse Sarai a Abrão, eis que o meu Senhor me tem impedido de dar a luz. Deus, ela fala que Deus tem impedido ela de dar a luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. O que ela cometeu é o que nós cometemos. Tentamos dar um jeitinho, tentamos atropelar o tempo de Deus, e isso traz-nos consequência. Aleluia. Porque ela não poderia ter feito isso. Os problemas que vão acarretar e estão acarretando até os dias de hoje, por causa dessa decisão de Sara. Ela podia ter esperado que o que Deus promete, Ele cumpre. Mas só que nós sabemos hoje o que Ele prometeu e Ele cumprir. Mas na realidade, na nossa natureza carnal, nós não temos paciência de esperar. Mas nós temos que esperar, porque uma decisão fora do tempo vai trazer grandes consequências para nossas vidas. Aí, e disse Sarai a Abraão, eis que o meu Senhor me tem impedido, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. E naquele tempo tinha-se esse costume também. Se a mulher casasse e não desse filho ao seu marido, a empregada dela, a serva dela, ela liberava para o seu esposo deitar-se com ela, e o filho que aquela mulher tivesse seria filho da sua patroa, espiritualmente, não biologicamente, mas seria filho. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Amém? Amém. Versículo 16, capítulo 16, versículo 4. E ele possuiu Agar. Então Abraão ali deita com Agar. E a gente vê que o problema realmente não era com Abraão. Abraão nunca foi lá fora e trouxe uma mulher para dentro de casa, porque ele tinha esse direito de fazer isso. Mas a sua mulher levantou uma mulher para ele, né? Então aí Abraão deitou-se com ela, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, que engravidou,
foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Agora Abraão, já com uma idade avançada, lá para os seus 80 anos, né? Que casou, não teve filhos, agora vê aquela mulher ingrávida, e ele fica ali atordoado. Ele fica, né? Despreza Sara, a Sara se sente desprezada por Abraão. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Aleluia. Ela falou isso para ele, né? Porque a responsabilidade foi dela. Ela não precisava ter feito isso, né? Agora no versículo 6, ainda do capítulo 16, e disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. Abraão falou assim: olha, ela está grávida, o filho é meu, mas ela é tua serva, faz o que você quiser. Se você está sentindo menosprezada, você tem o direito de fazer, até matar se você quiser. Foi isso que ele disse para ela, até os olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Então Sara foi lá, e a Sarai afligiu a Agar, né? E ela grávida fugiu. Você já viu no filme? Ela foge. Próximo versículo. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vas? E ela disse: venho fugir da face de Sarai, minha senhora. Aí quando ela foge, Agar foge, porque Deus também, por mais que esteja errado, Deus também julga com serenidade. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o momento certo de alguma coisa sair da sua vida. Se você permitiu alguma coisa entrar na sua vida, fica tranquila. Se foi errado, se foi no tempo errado, deixa nas mãos de Deus. Aleluia. Agora Sara que permitiu Agar deitar com Abraão, e ela concebeu, deu filho. Agora ela se sentiu toda e ficou ali apavorada, porque a mulher estava grávida, e aflige ela, a mulher vai e foge. Aí num determinado lugar que essa mulher estava fugindo, Deus manda um anjo. E nesse lugar, na hora que você mudar vai sair. Neste lugar, o anjo do Senhor disse: Agar, serva de Sarai, da onde vens? E ela respondeu, né? E ela disse: venho fugida da face de Sarai. Próximo. Quer não? Glória a Jesus. Aleluia. Serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Ela respondeu. Próximo versículo. Aí no versículo 9: então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Alguma coisa aquela mulher também estava se achando, né? Como Penina fazia com Ana. Em Gênesis capítulo 17, versículo 15, disse Deus mais a Abraão. Agora ali já é Abraão. Deus já tinha mudado o nome de Abrão, já tinha feito ali a promessa. Nós estamos aqui trabalhando em conhecer o processo de Sara. Deus já tinha mudado o nome de Abrão para o quê? Abraão. E disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai. No versículo anterior, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e diz para Abraão: a sua mulher Sarai não vai mais chamar este nome, mas Sara será o seu nome. Amém? Porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei e será mãe das nações, rei dos povos, reis de povos sairão dela. Diga glória a Deus. Deus tem promessa na tua vida. Deus tem plano na minha vida e na tua vida. Então caiu Abraão sobre o seu rosto
e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100, olha a idade que já está, e a nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de quantos anos? 90 anos. Próximo. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dela. Diga glória a Deus. Glória a Deus. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara dará à luz neste tempo determinado, no ano seguinte. Por quê? Porque Agar tinha Ismael, mas a aliança, e lá na frente nós vamos entender o porquê deste texto aqui. Lembra bem, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz nesse tempo determinado, no ano seguinte. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faz bolo. E disse-lhe: onde está Sara? Os anjos do Senhor disse: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: eia lá, aí na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dela. Sara está lá ouvindo a conversa. Bora. E era Abraão e Sara já velhos e adiantado em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Além dela ser estéril, já não havia mais menstruação. E quando cessa a menstruação, acabou tudo. Então ali a Sara nem ficava mais menstruada, já tinha 90 anos. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. O costume da mulher é a menstruação, tá? Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Ainda vou me deleitar ainda no leito matrimonial e vou conceber a filhos? Aleluia. Mas tudo é possível àquele que crê, na igreja. E disse a senhora a Abraão, e disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda havendo já envelhecido? Haveria coisas alguma difícil ao Senhor? E quando eu cheguei nesse versículo, eu saí, fiquei meditando, porque o Senhor disse: porque ela riu, né? Porque ela se julgou velha demais para dar à luz. Ela não riu de maldade. Pela natureza, a circunstância, os anos todos de casamento, já a vida toda tentando engravidar e não engravidava. Agora não tinha mais o costume da mulher. Aí vem uns anjos e fala que ela vai dar à luz. Ela riu, falou assim: como é que mas meu marido já é velho, vamos dar à luz? Aí os anjos falam assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor, irmã Geralda? Não há nada difícil para o Senhor. Há uma revelação da parte de Deus para nossas vidas. Não há nada difícil para Deus, igreja. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E esse versículo me lembra outro versículo, quando o anjo do Senhor aparece a Maria: tu darás um filho. Ela disse: mas eu ainda não me deitei com nenhum homem, como eu terei um filho? O que vai ser cerado no teu ventre será do Espírito Santo. Aleluia. E aí o anjo vai falar para você: olha, a tua prima Isabel está grávida de um 6º mês e era estéril, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. E 6 meses de gravidez,
Isabel estava grávida de quem? De João Batista. Então o que Maria fez? Não tinha teste de gravidez. Assim que o anjo ausentou de Maria, Maria fez o quê? Lá na frente eu acho que a gente vai falar sobre Maria também, que ela está incluída nesse texto. Ela pega as roupinhas, coloca na mala e vai viajar para casa para confirmar o que o anjo diz. Quando chega lá e grita Isabel, a criança, ela é cheia do Espírito Santo. Ali ela canta o hino, o cântico de vitória, que ela sabe que ela está grávida. Porque quando que Isabel vira assim, quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor na minha casa? Nossa! Quem falou para ela que ela estava grávida? Quem contou para Isabel que Maria estava grávida? Foi o Espírito Santo de Deus. Que quando Maria chega e grita Isabel, a criancinha João Batista mexe no ventre e ela é cheia do Espírito Santo e o Espírito Santo revela e ela diz, quem sou eu, a prova mortal, para receber a mãe do meu Senhor e Salvador na minha casa. Aí Maria vai e canta o hino, cântico de vitória. Está lá no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 2. E Sara negou. Ela negou que estava rindo. Mas tem como nós negar alguma coisa para Deus, igreja? Tem coisa como nós negarmos alguma coisa que nós fazemos para o Senhor? E Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Não nega para o Senhor as suas falhas. Não negamos as nossas falhas para o Senhor. Estamos aqui para aprender. Amém, igreja? Próximo. Capítulo 20, versículo 2. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara. Agora, pela segunda vez, o texto bíblico vai nos mostrar outra passagem, seguindo a história de Sara. Eles vão enfrentar novamente o que eles enfrentaram lá atrás com os egípcios. Agora ela já não está mais com aquela idade, ela já está um pouquinho mais velha, e mesmo assim essa mulher é bonita. Quando você está na presença do Senhor, eu tenho observado, irmão, depois que eu voltei, que eu estou nos caminhos do Senhor, se vocês pegarem umas fotos minhas para trás, Deus trabalhou demais em mim. Eu sou uma princesa hoje. Eu lá vou envelhecendo, e as pessoas que estão que se criaram comigo, estão as meninas acabadas, minhas irmãs mais novas, umas pessoas acabadas. Por quê? Porque não está na presença do Senhor. Quando você está na presença do Senhor, o Senhor cuida da sua beleza, o Senhor cuida de nós. Olha para você ver. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, a segunda vez, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou Sara, uma mulher de 90 anos, lindona, bonitona. Por quê? Porque temia a Deus. Versículo 3, Deus, porém, mais uma vez, não adianta, igreja, o imundo lá fora tentar saquear, tentar tomar de nós, porque Deus cuida de nós. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que é morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Vai mais, bem feito para Abimeleque, vai enfiando a sua colher enferrujada nas coisas. Aí de noite Deus deu aquele sonhão para ele, e foi um sonho tão real, que não é sonho comum que você levanta e vai viver o dia, não. Aí diz a palavra do Senhor, mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Chegado a ela é deitado-se com ela, tá, igreja? Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Aí no sonho, ele sonhando, Deus falando com ele que ia matar ele, porque foi lá e pegou Sara e levou para casa dele, para ser mulher dele.
E aí ele falou assim: Senhor, o Senhor vai matar uma nação justa, porque eu ainda não sobrei tempo de me desfrutar dela. Aí a palavra do Senhor vai dizer: não me disse ele mesmo, é minha irmã? E isso é em sonho. Não me disse ele mesmo, o marido dela não me disse, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade no coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Quer dizer, ele está falando em sonho com Deus. Deus, eu peguei ela por mulher, mas ele não me falou que era irmã dele? Ela não disse que era irmão dele? Então eu fui lá e catei ela para mim. Uma mulher novona, uma coroona, é panela velha que faz comida boa. E catou ela. Não é? Não tem a música, né? Panela velha que faz comida boa? Então Abimeleque foi lá e catou. Falou assim: já que ela não é sua esposa, por que ele não disse que era esposa dele? Ele mentiu mais uma vez. Ficou sem. E o homem olhou para aquela coroa: você não está valorizando a sua mulher? Está falando que é sua irmã? Mas na verdade o texto vai nos dizer, ó: e disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu, aqui sonho cumprido, igreja, bem sei eu que na sinceridade do teu coração, não importa se você serve a Deus ou não, se o mundo tem sinceridade e é o crente aqui que está errado, Deus não vai condenar a pessoa lá, o ímpio lá, porque você é crente, não. Você tem que andar sincero. Abimeleque não era crente, não. Mas o que Deus falou com ele em sonho? Disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocar. Deus cuida de tudo e de todos. O pior homem dessa terra, Deus está de olho nele. Não pensa que o pior homem dessa terra vai tentar fazer mal para mim, para você, não, que ele vai se ver com Deus. Porque, olha ali, e esse homem estava sincero. E por isso, Deus, por isso que eu não permiti você tocar nela, para mim não te matar inocentemente, que você ia morrer. Agora, pois, restitua, devolve a mulher ao seu marido, porque Abraão era quem? Profeta. Aí você vai lembrar, quando alguém fala assim, Abraão era profeta, fulano era homem segundo o coração de Deus, é por causa dessa palavra. Deus falou que Abraão era o quê? Profeta. E rogará por ti, ele vai orar por ti, para que vivas, né? E olha para você ver, o cara que agora ele vai ter que orar para o outro viver, para que viva, porém se não lhe restituir, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que você tem, tudo que é teu, vai morrer. Deus falou desde para ele sonho. Aleluia. E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Ele julgou, coisa que nós fazemos, julgamos antes de conhecer. E nós aprendemos aqui que nós não devemos julgar. Não é porque a pessoa não é crente, não frequenta a igreja, que você tem que olhar para ela e julgar ela, igreja, só porque você é crente. E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, é ela também minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde chegarmos. Diz de mim, é meu irmão. Aí eles, né, como casal, fizeram uma aliança junto. Ele via ela bonita, então por minha causa, no lugar que você chegar, você vai dizer que é minha irmã.
Então tomou Abimeleque ovelhas, vacas e servos e servas e os deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Além do homem estar certo, ele ainda teve que dar um tanto de coisa ainda. Ofertou na casa do profeta. Aleluia. E a Sara disse: vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida, né? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém? Amém. Próximo, acabou não, irmão? Eita glória, tem mais ainda. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, quando Sara entra dentro da casa de Abimeleque, ali agora todo mundo se tornou estéril. Ninguém dava fio mais. As vacas não davam fio, os animais davam. Por causa. É assim, irmão. Se alguém ousa tocar na sua vida, a vida daquela outra pessoa, ela vai sofrer consequência. Aí esse homem leva Sara para dentro da sua casa. Aí o que acontece na casa dele? Por causa de Sara, mulher de Abraão, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque. Todas as mulheres não pariram mais. Todas as madres, todas as vacas, todas as ovelhas, todas as galinhas, ninguém mais dá filho. Por causa de quem? Do servo de Deus. Por causa de você. Quem ousar tocar na sua vida, não vai para frente. Não vai. Próximo. Vamos continuar, amém? Deus está falando, amém? Amém. Deixa Deus falar com você, amém? Amém. Próximo. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. O que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. Amém. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo o que? Determinado. Não tenta mudar o tempo de Deus, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E disse Sara: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Não, que nem nós vimos aqui, né? Nós estava rindo lá e tentou negar, né? Que estava rindo diante de Deus. Disse mais: que diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora. Ela disse a Abraão: ponha fora essa serva e seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, meu filho. Agora ela falou para Abraão: Abraão, põe fora essa serva e seu filho, porque não vai dar. Agora ela já está sendo usada pelo Espírito Santo. Porém, Abraão não queria fazer nada. Aí Deus teve que entrar no meio. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva, em tudo que Sara te diz. Ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua. Próximo. E foi a vida de Sara 127 anos. Gente, ela dá à luz com 90 anos, mas vive tempo suficiente de ver o seu filho crescer. 127 anos, com 37 anos, quando ela faleceu, que Isaque já estava. Deus te dá a promessa e te dá a vida longa para você desfrutar da sua promessa. Não estou eu aqui? Hoje nós passou lá no despachante, eu falei assim, com o coração na mão,
Porque nós é assim, né? Eu falei assim, ô Gilmar, será que não tem nenhuma multa? Porque a minha carteira provisória é só 4 pontos. E eu tô para pegar a definitiva. Eu bateu o medo. Nós vamos descer agora para a academia, vamos passar lá. E ele me passa lá e me pega uma peça ainda. Nó, Rosilene, será para que nós vamos transferir a multa da carteira, hein? Porque tem uma multinha, fui eu que fiz ainda. Aí meu coração disparou. Só que eu não brigo, irmão. Eu não brigo. Eu posso tomar um tupicão, arrancar o dedão ali, que eu não falo nem palavrão. Eu posso fazer qualquer coisa comigo, eu não falo nada. Deus trabalhou nesses anos na minha vida. Aí eu falei assim, Aí eu fiquei pensando o que ia acontecer. Aí ele falou assim, não, estou brincando, não tem nenhuma multa. Amém, igreja? E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é em Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. Próximo. E Sara, a mulher do meu Senhor, deu à luz um filho a meu Senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. O campo que Abraão comprara a filhos de Et, ali está sepultado Abraão, a Sara sua mulher. Isso é o seu neto que está falando, Jacó. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. Por isso que eu estou falando com você, quem está falando é Jacó. Falou os versículos anteriores. Olha para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele, agora Isaías pregando para o teu tempo, para o teu povo. Olha para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. E não enfraquecendo na fé, não atentando para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo verei. A palavra da promessa é esta: por este tempo verei, e Sara terá um filho. Paulo está pregando aos Romanos que a promessa foi feita, porque está escrito que Abraão teve dois, uma da escrava Agar e outro da livre de Sara. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Não foi segundo a carne? Não foi a vontade da mulher? Não foi fora do tempo? Nós temos que estar atentos a isso. Mas o que era da livre por promessa. O que Paulo pregou nos versículos anteriores, né? Da promessa é essa, né? Que a tempo eu vou voltar e Sara terá um filho. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerada filhos para a servidão, que é Agar. Nós não somos do Monte Sinai, mas a Jerusalém, que é de cima e livre, a qual é mãe de todos. Amém? Amém. Mas que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho. Não foi isso que
Deus mandou Abraão fazer, que Sara pediu e depois Deus confirmou através de Abraão, falando: Abraão, não tenha medo, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmão, somos filhos não da... De maneira que nós estamos aqui, nós não somos filhos da... mas da livre de Sara. Próximo. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Mesmo passando luta, olha lá em Hebreus, mesmo passando luta, passando prova, desobedecendo, Deus foi lá e cumpriu as promessas. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos sois filha, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Abraão, Sara, respeitava o seu esposo. É o que nós aprendemos com esta mulher. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado seja o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então eu termino aqui. Essa é a história desta mulher. Espero que, no nome de Jesus, que vocês sejam ricamente abençoados por esta palavra. Que vocês recebam na vida de vocês. E que vocês saibam que nós todos não somos filhos da escrava, mas sim da livre. Amém? Essa foi uma grande mulher. E ela tinha que estar no primeiro culto, na primeira campanha aqui, as 13 mulheres da Bíblia. Vamos aprender com muitas outras. Espero que vocês gostem e que vocês tenham interesse de conhecer o Senhor, de conhecer a palavra, porque embora é a história de Sara, mas é a palavra de Deus. Deus permitiu essa mulher passar por tudo isso para ser exemplo para nós nos dias atuais. Então, não só no Velho Testamento, mas nós vamos ver que no Novo Testamento muitos pregaram sobre Sara, sobre a perseverança, sobre a fé, sobre o temor dela, sobre o que Deus fez na vida dela. Ela passou por muita luta, passou por muitas provas, mas Deus cumpriu na vida dela o que havia prometido. Assim como nós também passamos por luta, passamos por prova, mas Deus é fiel para cumprir na minha vida e na tua vida tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Nos colocamos sobre os nossos pés e vamos orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço por essa rica oportunidade